nós vamos mostrar aqui é bastante interessante e ilustrativo, de uma certa forma vai nos revelar que essa questão de tal transição planetária não é nada de excepcional, não é um bicho de sete cabeças. E também a gente vai tentar mostrar que nós somos muito pouco dentro de um contexto muito mais amplo, né? Porque nós vamos dar uma volta pelo universo para chegar aqui. Nós vamos fazer uma decodificação do universo como um todo em números, depois vamos chegar na Via Láctea, vamos chegar no Sistema Solar, vamos chegar na Terra, na estruturação da Terra física e espiritualmente, e ver o que o Espiritismo tem a dizer. Porque a impressão que dá é que o Espiritismo, que ainda é um grande desconhecido entre os próprios espíritas, precisa ser integrado justamente no conhecimento de maneira geral para ampliar aqueles limites que estão aí, que ainda não foram transpostos, justamente pela intolerância, pelo preconceito que ainda infelizmente graçam aí na sociedade humana, principalmente entre aqueles que pensam, né? Então nós vamos partir do universo, nós vamos lá para fora e vamos ver alguma coisa muito interessante em termos de números, né? E essa visão, por exemplo, eu tenho um fascínio muito grande, acho que todo mundo tem, né, pelo cosmos, né? Aqui de pertinho de vocês aqui, existe o planetário de São Paulo, de vez em quando eu vou lá, era para ter ido semana retrasada de novo, porque cada estação do ano eles apresentam o céu de São Paulo conforme ele se mostra, né? Como a gente não consegue ver por causa da poluição e tudo mais. Mas eles agora mudaram os horários, que antigamente tinha sessão às 9, às 10, depois 2 da tarde. Agora começa às 1 da tarde e vai até 7 da noite, né? Para quem dorme muito é bom, mas eu, como não durmo muito, então não levo muita vantagem nesse assunto, né? Mas é uma coisa extraordinária o cosmos, né? Nós vamos ver alguns números extraordinários. Tudo começa realmente no século XIX, de uma forma assim mais intensa, e a partir dos anos 90, aqui na nossa realidade, começa a se materializar uma ideia que aquele homem lá, o Hermann Oberth, um alemão, fez em 1923 uma afirmação de que quando nós olhamos para o céu nos momentos em que nós estamos em regiões onde a iluminação artificial não inibe tanto, nós não temos uma ideia precisa daquilo que estamos vendo, porque as partículas em suspensão, e em 1923 a poluição não era tanta assim, mas tem queimadas, tem um monte de coisa que joga aí para a atmosfera uma porção de coisa. Aquela imagem não é precisa. Então ele sonhou que um dia talvez fosse possível colocar uma plataforma que girasse ao redor da Terra, de onde um telescópio potente pudesse visualizar as imagens como deveriam ser e na realidade transmitisse essas informações aqui para a nossa Terra. É um visionário, né? Porque a astronáutica só aconteceu em 1957 e ela teve uma evolução assim absurda, a ponto de 57 para 69, 12 anos depois praticamente, nós descemos na Lua, em junho. Pusemos o pezinho lá, fincaram-se a bandeira do país americano pelos Estados Unidos e começaram a se fazer estudos extraordinários. Hoje a quantidade de lixo espacial que está girando ao redor da Terra é uma coisa absurda, mas tem muitas coisas que estão operando que permitem a telefonia celular, permitem as transmissões via satélite, entre outras coisas, né? Bom, em 90, em setembro, no dia 24, colocaram ao redor da Terra um satélite carregando um telescópio pesando 6 toneladas, mas quando ele foi começar a operar, descobriu-se que ele tinha um defeito de fabricação. Um erro de 2 microns, é uma coisa assim que a gente nem tem noção, porque só com 2 décimos de um fio de cabelo, um defeitinho, distorcia a imagem. Então, não tinha muito sentido. Mas o homem já está num nível de evolução tal que eles criaram uma peça de reposição e 3 anos depois mandaram um satélite com astronautas e fizeram um recall. Esse satélite está a 568 quilômetros aqui da Terra, uma distância como daqui em Belo Horizonte, daqui no Rio de Janeiro, né? Só que no sentido vertical. E na realidade ele, a cada 96 minutos, dá uma volta ao redor da Terra, que é uma coisa extraordinária, né? Em 15 anos ele deu 80 mil voltas, mandou 700 mil imagens para cá, 22 mil alvos astronômicos foram visualizados pelos nossos astrônomos.
Essas imagens elas são transmitidas para a Terra, são capturadas em observatórios que estão espalhados do Chile à Europa e na realidade depois são compartilhadas para estudo entre os astronautas. Em 95 eles deixaram ela 10 dias parada e ela foi, através dos recursos ópticos desse telescópio, aprofundando a imagem e conseguiu ver, a uma distância não imaginada, 3.000 galáxias, sendo que uma galáxia pode ser uma galáxia que só tem um sistema, tipo o sistema solar, e outras que têm milhares de sistemas, né? Em 2013 eles repetiram a experiência e na realidade eles deixaram agora 11 dias parado, focalizando um único ponto, que foi sendo aprofundado porque os recursos da óptica foram se aperfeiçoando, e aí nosso celular, por exemplo, consegue fazer essas fotos maravilhosas, sem tremer, entre outras coisas, com luminosidade ao 100, com efeitos especiais, graças a esses estudos que os caras foram fazendo, primeiro para ser aplicado ali, depois para ser compartilhado com as indústrias que comercializam isso. E a distância que ele presumivelmente conseguiu alcançar são 78 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é isso aqui, ó. 9,5 trilhões de quilômetros. Então 78 bilhões vezes 9,5 trilhões não dá para calculadora nenhuma fazer. Tem que ser equipamento especial. E lá, dizem eles que existem 10.000 galáxias, e não é o fim de tudo, né? Porque o universo continua se expandindo e deve ter limites além daquilo que nossos instrumentos ópticos conseguem alcançar. 10.000 galáxias. Presumem eles que existem entre 1.500 bilhões a 2.500 bilhões de galáxias no universo. É galáxia para burro, né? Cada galáxia, né, contém estrelas ao redor do qual giram planetas, satélites naturais, e eles calculam que essas estrelas distribuídas dentro desses 2.500 bilhões ou 1.500 bilhões perfazem 100 trilhões de bilhões de estrelas, tipo o Sol assim. Olha o tamanho disso. E nós nos achamos importantes, né? Na realidade, esse tal de Deus que a gente apelida com vários adjetivos ou títulos é apenas uma referência mesmo, porque não é possível que ele venha buscar a gente quando a gente morrer e vai levar a gente para ser feliz no mundo do céu, né? Ou para o inferno, mandar a gente para o inferno. Então, Deus, como Kardec diz, é uma ideia apenas que nós materializamos conforme a nossa materialidade, porque o nosso limite de desenvolvimento intelectual é grande. Nós vemos que a espécie humana vai do cara que vive na tribo africana até o cara que está lá em Oxford, em Harvard, pensando o futuro, não é? Então, um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros, que geralmente é multiplicado pela distância. Por exemplo, Capela está a 46 anos-luz da Terra apenas. 46 vezes 9,5 trilhões de quilômetros é a distância que perfaz o sistema de Capela, que é um sistema porque Capela é uma estrela, e a Terra, para onde vieram alguns egressos de lá, ditos exilados, né? Muitos dos quais já foram até embora. Aqui são algumas das imagens, porque o Hubble, nessa prospecção do cosmos, ele fez imagens extraordinárias. Se vocês quiserem ter uma ideia, entra lá no Google e coloca lá, imagens do Hubble. Porque o Hubble está aposentado, depois de 20 anos eles aposentaram ele, agora tem o John Hopkins, que é um outro satélite mais sofisticado, mais moderno, que está capturando outros tipos de imagens. Aquela era a imagem do Hubble, que fica capturando imagens lá de fora. Aqui existem coisas que os nossos astrônomos não têm a mínima ideia do que seja, né? Desde berçários de estrelas até aquela imagem lá que ninguém sabe o que significa, até estrelas que na verdade já morreram. Nós estamos apenas recebendo a imagem, o que restou dela na imagem que chega aqui na Terra, muitos anos-luz depois que elas já explodiram lá fora, né? Então são coisas assim extraordinariamente bonitas de se ver, e que mostram que o ser humano, na verdade, ainda tem muito que caminhar para conseguir entender um pouquinho dessa construção, dessa realidade que é o nosso universo, né? Kardec, lá sem Hubble, sem nada, na realidade escreve no livro A Gênese, no último capítulo,
É aquele capítulo onde vai falar sobre justamente os tempos terem chegado, aqueles tempos de mudança. Ele escreve isso daí sem ter recursos ópticos, né? O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, que é uma ideia interessante, porque não tinha referências na época. Hoje a gente já tem muito mais informações. E um imenso governo no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. É o item 4 do capítulo 18. Uma dica importante, interessante, é que esse tal de professor Rivail, Allan Kardec, era um cara visionário mesmo. Hoje eu tenho, por causa do Kardec hoje sempre que está no Facebook, tido muita facilidade em desenvolver o trabalho, porque o Kardec dividiu tudo em itens. Exceção feita ao livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta, mas livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, está tudo dividido em item. Então, para você eventualmente localizar alguma coisa, com esses índices que hoje estão sendo construídos em algumas edições, fica muito facilitado, se você quer buscar algum tipo de abordagem, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Essa aí é a estrutura na qual o sistema solar está contido. Muito bonito de se ver. Ela, na realidade, aqui no centro, tem uma estrela, um Sol, né, chamado Alcyon, e ela é mais alargada no centro e mais estreitada nas extremidades. É como se fosse um disco mesmo, né? Ampliado. E tudo que existe no universo, do átomo à grande estrutura, está em movimento. Tudo está em movimento, ela está girando. Vocês querem ver que dados interessantes? Ó. Calcula-se que ela tenha, nessa uma outra visão, mas supostamente de vista de cima, né? Ela tem de 13 a 20 bilhões de anos, segundo a nossa ciência. Está em rotação. Tem um diâmetro de 950 quatrilhões de quilômetros. 200 a 400 bilhões de estrelas estimadas, sendo que 66% delas provavelmente são dotadas de planetas que nem a Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão não, né? Mas é uma coisa assim colossal. Esse é o nosso sistema, onde nós estamos. Dentro desse conglomerado de mundos aqui está o sistema solar, na pontinha. Num bracinho chamado Órion, porque ela é espiralada, e Órion é a periferia do sistema. Para nós aqui, que somos leigos em astronomia, na realidade o cinturão de Órion são as Três Marias. Porque os nossos ancestrais lá na antiguidade dividiram, mapearam o cosmos e colocaram denominações de mitologia, seres mitológicos, personagens mitológicas. Órion era ao lado de Hércules, de Pégasus, de outros, uma figura lendária, né? E o cinturão de Órion é justamente aquilo que nós conhecemos aqui no Brasil como as Três Marias. O sistema solar localiza-se no braço de Órion da Via Láctea, dista 28 milhões de anos-luz do centro de Alcyon, né, portanto. Se nós olharmos o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que aqui na Terra estão chegando há muito tempo muitos espíritos trazidos de Órion, que deve ser um sistema muito mais desenvolvido, é o centro da Via Láctea. E segundo está explicado ali na segunda parte do livro, porque o livro na primeira parte vai nos fazer uma revelação também muito interessante para mostrar que nós não estamos entregues à própria sorte. Vai nos dizer das providências que foram encetadas meses antes da ocorrência do tsunami da Indonésia, ali, que matou milhares de pessoas em 9 países, né? Vai mostrar que a espiritualidade estava organizando grupos de 7 pessoas que na realidade tinham um personagem que conhecia o idioma local, os costumes e hábitos locais, a religião local. Dentro dessa estrutura existia um representante do islamismo, que é a religião dominante naquela região. E pelo que o livro mostra, os espíritos que dominam a região ligados ao islamismo criaram muitas dificuldades para o resgate dos possíveis de serem resgatados entre os 350 mil pessoas que morreram
naquela grande onda que foi e voltou, né? Porque muitas pessoas desapareceram e nunca mais acharam. Esse sistema tem 8 planetas, tinha lá o Plutão, mas ele foi banido, e está também em rotação em relação ao centro da Via Láctea. Então, a Via Láctea está girando dentro do sistema imenso que é a Via Láctea. Existem sistemas que estão em movimento. Dentro desse sistema, o Sol está se movimentando, a Terra está se movimentando, quer dizer, e a célula do nosso corpo está se movimentando, porque ela é constituída de átomos que tem no centro o nêutron e o próton constituindo o núcleo, e partículas entre os elétrons e isso, que estão em permanente movimento, mudando-se de camadas e provocando mudanças nas estruturas físicas dos nossos corpos, né? O Sol, sua formação, imagina-se que tenha sido há 5 bilhões de anos, mais ou menos. Essa estrutura aí, que é só de hélio, né? Está a uma temperatura absurda de 6.000 graus, que parece que é a mesma temperatura do centro da Terra. E, na realidade, se pegássemos todos os planetas do Sistema Solar e compactássemos ele, na realidade, ia permitir a formação de uma massinha de 0,9 de matéria. 99,1% da massa do sistema é o Sol, imagina o tamanho disso, não é? 99,1% é apenas o Sol, e 0,9 é a somatória de todos esses planetinhas que perfazem o sistema, né? Ele está girando, como a gente disse, a 250 mil quilômetros por segundo ao redor do centro da Via Láctea, sem que nós percebamos, sem que nós soframos abalos, freadas, paradas para abastecimento, né? Tudo em função do magnetismo. Tudo é energia no cosmos e tudo é magnetismo. Ele diz a 33 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Então, o sistema tem uma distância e o Sol tem uma outra distância em relação a Alcyon, né, que é o centro da Via Láctea. No século XX, começou-se a estudar a partir da astronáutica. Foi lançado aquele satélite chamado SOHO, porque eles não podem chegar muito perto do Sol por causa da temperatura. Então ele está no meio do caminho. E os nossos astrônomos começaram a monitorar os resultados transmitidos pelo SOHO, que foi a época que a gente fez isso, acho que 2008, era o mais avançado, e eles perceberam uma coisa: o Sol teria perdido o seu polo magnético, e as explosões solares se intensificaram na segunda metade do século XX. Essas explosões solares têm relação direta com um monte de coisa aqui na Terra, como o magnetismo do planeta. Em 1953, descobriu-se que, observando regiões da Terra onde aconteciam grandes descargas eletromagnéticas, tipo as tempestades que caem sobre São Paulo no verão, agora, um alemão chamado Schumann, que era o coordenador da pesquisa, descobriu que o planeta Terra tem um campo eletromagnético. Ele, na realidade, apurou que esse campo eletromagnético tinha uma pulsação constante de 7,8, se não me falha a memória, ciclos por segundo. Então, isso aqui sofre influência das explosões que acontecem lá, que também são influenciados, ou melhor, também influenciam o magnetismo humano, porque descobriu-se, pouco tempo depois, que esse 7,8 aqui do pulsação constante do campo magnético da Terra era igual ao do corpo humano. Isso em 1953. O monitoramento disso aqui fez com que eles percebessem que isso aqui, em 90, subiu de 7,8 para 9, e de 9 foi para 11, e o limite máximo que o Schumann lá tinha estabelecido era 13. O que aconteceu? O corpo humano manteve constante 7,8. Então essa diferença fez com que nós passássemos a ter a sensação que o tempo passa muito depressa. É mais ou menos como um negócio lá de temperatura está 10 graus, mas sensação térmica de 4. Ou está 40 graus, sensação térmica de 50. É mais ou menos a mesma relação. Então dizem aí os estudiosos que o relógio continua marcando 24 horas, mas nós efetivamente estamos tendo a sensação que vivemos apenas 16. Outra coisa que presumem que está acontecendo é uma coisa que também é cíclico, porque tudo é cíclico no universo. Esse ciclo tem a ver justamente com o quê? Tem a ver com
polaridade do sistema, melhor, da Terra. A confirmação disso foi obtida através da biologia, dos estudiosos aí que fazem monitoramento das aves migratórias, dos animais migratórios que saem das regiões frias para acasalamento nas regiões quentes. Desde a borboleta monarca, que o nosso amigo lá, o médico aqui, que era da Unisanta, agora acho que está lá em Goiás, né, que é o Décio Gandoli, ele fez uma palestra para nós aqui na Casa do Caminho, certa vez, onde ele tinha lançado aquele livro Biologia, aliás, a Reencarnação como Lei Biológica. E ele começa justamente contando essa história das borboletas monarca, que saem lá das regiões frias e descem até o México, voltam na terceira geração, que vão morrendo, mas os descendentes têm a mesma programação para voltar depois para lá. E, na verdade, observou-se que eles já não voltavam. Descobriu-se que aquele pozinho que tem na asa das borboletas ele é magnetizado. E ele, na verdade, era guiado justamente pelo magnetismo do hemisfério norte. Como todos os búfalos, todos aqueles animais que saem das regiões frias, como os ursos polares, que passaram a se desnortear, porque parece que o sensor deles é tal da epífise, a glândula pineal, que também é retentor e transmissor de ondas eletromagnéticas, como o Sérgio Felipe de Oliveira apurou nas pesquisas que fez sobre a epífise, sobre a glândula pineal, né? Então, aquelas explosões influenciam no clima, influenciam na eletricidade da Terra, nas telecomunicações e influenciam nas atividades sísmicas. Por quê? Nós vamos ver já já. Nível da atividade do Sol, né, aumentou e diminuiu em ciclos com duração média de 11 em 11 anos a uma mudança. Nós entramos num período de calmaria e depois de agitação, né? Isso daí parece que é uma coisa cíclica também, porque tudo é cíclico e isso é descoberta recente, do século XX final, depois que a astronáutica ganhou grande impulso. Essa é a nossa morada. Linda de se ver lá de longe, mas nem sempre tão bonita de se ver aqui de perto, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, aqui no país, toda essa confusão, né? Vamos falar primeiro do lado visível, aquilo que é material, aquilo que a ciência diz. O Emmanuel, que é aquele guia do Chico Xavier, ele escreveu um livro chamado A Caminho da Luz, 1938, fantástico. Mas em 1954 ele foi abordado por alguns responsáveis por uma revista chamada Revista da Boa Vontade, que era justamente do Alziro Zarur, da Legião da Boa Vontade, que foi um movimento muito forte, ecumênico, que aconteceu da metade do século XX para frente, por iniciativa desse homem, que atendia uma orientação do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, e começou com a sopa dos pobres no Rio de Janeiro na época da guerra, que a pobreza era muito grande, o Brasil era a capital, era o Rio de Janeiro, e o Zarur era, na verdade, um redator da Rádio Nacional, que fazia adaptações das obras do Conan Doyle, principalmente do Sherlock Holmes, para radionovelas, que era o que existia na época, a televisão nem acontecia. E ele teve esse ímpeto de fazer esse movimento, de fazer uma sopa, para tentar saciar as fomes daquela multidão de pessoas necessitadas. Foi até Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e lá o Emmanuel transfere a ele uma mensagem muito longa, onde ele tem a ideia de fundar a LBV. E foi um movimento assim, ecumênico, que arrastou milhares de pessoas pelo Brasil, maior parte espíritas, né? E tinha uma estrutura nas localidades que fazia com que houvesse um tesoureiro, houvesse um presidente, tudo, que captava recursos para manter a atividade social da LBV e, ao mesmo tempo, para criar a maior emissora ecumênica do mundo, que era a Rádio Mundial, que não é essa Mundial aqui de São Paulo, e que era uma rádio que foi construída pelas doações de gente do Brasil inteiro e que depois foi vendida pelo Sr. Zarur para a Rede Globo, para o Sistema Globo, que foi uma das frustrações para todos aqueles milhares de seguidores dele, né? E aí a revista da LBV, que era uma revista que tinha uma tiragem de 100 mil exemplares em papel de primeira linha, papel couché, foi até Pedro Leopoldo para ouvir o Chico Xavier, porque tinha saído o livro de um outro espírito chamado Ramatiz, que falava sobre a grande transformação que aconteceria no final do século XX, que implicaria no aparecimento de um planeta que passa pelo sistema solar a cada 6.666 anos,
e que tem um magnetismo vigoroso, que arrastaria para si, ou atrairia para si todos aqueles espíritos que estão assim numa faixa evolutiva inferior e ajudaria a sanear as condições do próprio planeta, né? E aí os intrigantes de plantão foram lá ouvir o Emmanuel. E aí o Chico repassou as informações, e entre as informações que ele passou um dado muito curioso que não está no A Caminho da Luz, que é isso aqui, ó. O Emmanuel vai falar que o planeta Terra, ele passa por grandes períodos de atividade e repouso. Então, tudo é cíclico, né? Só que esses períodos têm um tempo meio dilatado, né? Ele diz que cada período de atividade e repouso perfaz mais ou menos 260 mil anos. Vai dar para a gente ver, e nós não vimos nem como começou, nem como acabou isso. Mas esses 260 mil anos, principalmente no ponto de atividade, começam com 64 mil anos, 60 a 64 mil anos empregados na reorganização da vida organizada. Tudo começa de novo depois de tudo ter acabado. Dentro desses 60 a 64 mil anos, né, apareceram duas grandes raças humanas, provavelmente na época em que o planeta Terra era um planeta primitivo, e diz que esses espíritos praticamente nessas raças desapareceram justamente pela sua condição primitiva, porque nós sabemos que a evolução nossa necessariamente não acontece aqui, conforme está na questão 607b do Livro dos Espíritos. E ele diz que dentro desses 60 a 64 mil anos existem ciclos de 28 em 28 mil anos aproximadamente. Dentro desse período de 28 a 28 mil anos, nós tivemos as duas raças primitivas e depois seguidas pela raça lemuriana. A raça lemuriana, os esotéricos, aqueles que preservaram a história verdadeira, porque a história oficial é a história financiada por quem pagou o historiador para escrever. Diferente do que acontece hoje, né? A gente tem um monte de historiador que ganha dinheiro com isso, né? Mas no passado não existiam muitos. E os governantes contratavam pessoas para contar a biografia deles, os grandes imperadores e tudo mais, né? Então, essa raça lemuriana estaria onde está hoje o Pacífico. E na realidade, provavelmente, a Ilha de Páscoa, Havaí, Ho'oponopono, você vai ver, ele vem de alguns mil anos para cá, como os Moais, que estão ali na Ilha de Páscoa, ao lado da Venezuela, né? E os esotéricos dizem que algumas ilhas japonesas são remanescentes dessa raça lemuriana, que foi sucedida aqui na Terra, aqui do lado do Atlântico, pela raça Atlântida, de onde sai esse nome aqui, vem, o Oceano Atlântico vem desse nome aqui, Atlântida, né? Também foi muito inteligente, tinha iniciado a colonização. Os índios americanos, os mexicanos, os povos, alguns povos da Ásia, dizem que lá no Everest existem documentos que comprovam a existência disso, que seriam descobertos aí no futuro, né? Previsão feita pelo Edgar Cayce. E agora nós estaremos no último período, nos últimos períodos da raça ariana, que é a raça branca pura, que nasceu lá no hemisfério norte, no extremo norte da Terra, né? E os estudiosos da antiguidade diziam que esse movimento, que só agora foi talvez constatado, né, do sistema solar ao redor de si mesmo e ao redor do centro da Via Láctea, perfaz um tempo estimado em 25.920 anos, que eles dividiram pelas 12 casas zodiacais, porque, segundo o Emmanuel fala no Consolador, astrologia e numerologia são ciências da antiguidade. Eles dividiram isso pelos 12 e encontraram um número que corresponde ao ciclo de cada civilização. Nós estamos no final de uma civilização chamada cristã, né? Sob regência do quê? Do signo de Peixes. Estamos entrando na era de Aquário, não é verdade? Mas esse homem que está apresentado ali embaixo é um historiador inglês, que por alguma razão, ele na realidade foi buscar 20 e poucas civilizações da antiguidade, encontrando alguns padrões que sugerem que tudo é cíclico. O surgimento de uma civilização, a ascensão da civilização, o apogeu da civilização, o declínio da civilização e o desaparecimento. Prova é Império Romano. O que é o Império Romano hoje? Mas há 2000 anos atrás ele era muita coisa. Ele dividia o lado ocidental da Terra em Império Romano do Oriente e do Ocidente. Não é verdade?
é a época em que Jesus aparece, quando esse império já estava nos seus estertores. E ele, na verdade, dentro dos padrões similitude que ele encontrou entre as diferentes civilizações, estabeleceu um tempo estimado em 2000 anos. E nós estamos no final de um ciclo de 2000 anos, não é? Então, ao que tudo indica, essa tese de que nós estamos numa fase de mudança de uma condição para outra é verdadeira. O Espiritismo veio trazer uma série de informações reveladoras, tipo assim: os planetas, eles têm uma classificação: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos superiores. E o que caracteriza cada um desses mundos é o tipo de gente que está ali, o tipo de espécie humana que está ali. Então nós, na realidade, não somos mais espíritos primitivos, embora muitos que chegam a todo instante aqui, na realidade, estejam nessa condição e misturados com os mais evoluídos, influenciados por eles, muitas vezes copiam-lhes os exemplos. Então, essa mudança de que o Espiritismo está falando é um exemplo de muitas outras propostas filosófico-religiosas, espiritualistas. Aparentemente é verdadeira a informação, né? Por esses dados que nós estamos vendo aqui e por aquilo que o Emmanuel falou ali atrás. Como tudo está em movimento, tudo também é cíclico, né? A Terra, na realidade, estima-se que foi criada há 4,5 bilhões de anos. Ela dista do centro do Sol, do centro do sistema que é o Sol, 150 milhões de quilômetros. É o terceiro planeta em distância. A inclinação dela é 23 graus. Dizem que já mudou. Isso tem relação direta com o eixo magnético da Terra. Mudou por quê? Tsunami da Indonésia e aquele terremoto que teve no Chile, uns anos depois, que foi de tal intensidade e tal violência, que na verdade teria mudado esse eixo. É o quinto maior planeta do sistema, tem uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, pesa 6 sextilhões de toneladas e viaja a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Eu nem abri a boca, nós já andamos 30 quilômetros, perfazendo numa hora 108 mil quilômetros, e não tem que abastecer, não tem freada, não tem que parar no farol, tá fazendo esse movimento há milhões de anos, há 4,6 bilhões até chegar no ponto em que estamos. Detalhe curioso é que 97,3% da água que compõe o planeta, já que 75% dele é água, exatamente a porcentagem que nosso corpo tem de água, ela é salgada. E só 2,7%, ou seja, 25% da Terra tem água doce. O da água da Terra é doce. A Terra se reduz a pouco mais de 2 quilômetros em certas partes do oceano no assoalho dela, nessa parte aqui. Tem áreas que têm mais quilômetros, mas tem áreas que são só 2 quilômetros em certas partes do oceano. A crosta continental tem uma espessura média de 30 quilômetros, né? Entre a crosta e o núcleo há um manto terrestre que é rochoso, porém líquido, que é esse aqui, né? Que é de onde sai aquela matéria que os vulcões expelem quando entram em erupção. A superfície do globo se divide num mosaico de cerca de 30 placas, que é uma coisa nova também, depois do tsunami que a gente ouviu falar mais nisso. Essas placas estão abaixo do nosso piso aqui, e elas são, na verdade, 12, são fragmentadas. A colisão delas, o atrito entre elas, sobreposição, quando dá sobreposição, quando tem um tsunami. Quando ela bate, só tem um terremoto, né? Cada uma carrega um pedaço de continente e um pedaço de fundo de mar. Então, na verdade, seja o Brasil, a diferença do Brasil, nós vamos ver no mapa que vem na sequência, o Brasil é um país abençoado por Deus mesmo. Porque nós temos do lado de cá uma placa que, na realidade, vai até lá ao sul dos Estados Unidos, até São Francisco, onde tem a tal da falha de San Andreas, que provocou aquele terremoto gigantesco no começo do século XX, e dizem que vai provocar um outro. Porque pelo estudo das camadas geológicas, eles conseguem precisar padrões e sabem que isso pode acontecer. Só qualquer hora lê alguma coisa sobre a falha de San Andreas. Então, o Chile, Venezuela, todos esses países aqui estão sujeitos a grandes tremores, alguns dos quais repercutem aqui no Brasil, como aconteceu semana retrasada aí, né?
Vocês lembram que a Avenida Paulista deu umas tremelicadas, algumas pessoas ficaram meio que tontos, porque é um negócio muito rápido, você pegou meio que de surpresa, né? E o outro lado, olha aqui, ó, entre a África e o Brasil tem uma outra placa. Por isso que o Brasil não tem terremoto, de maneira assim objetiva, né? Tem algumas acomodações, às vezes, de terreno, né? Cada uma tem uma denominação, né? Mas olha aqui, nós estamos aqui, né? Então, a placa mais próxima é aqui no lado oeste do Brasil, ou então no meio do Oceano Atlântico. Por isso que o Brasil passa meio que tranquilo por esses grandes abalos sísmicos, né? Mas olha aí quanta instabilidade. Isso aqui tem relação direta com o calor interno da Terra, né? Nós vimos ali que é uma massa incandescente, lá no centro dizem que é 6.000 graus Celsius, e na verdade o Sol, quando tem as suas explosões, provoca alterações. Bom, tudo isso que nós estamos vendo é para mostrar como nós somos quase nada dentro do contexto, né? Seja dentro do sistema solar, seja dentro da Via Láctea, seja dentro do universo, e a gente, na verdade, se julga muita coisa, né? Tanto é que a própria vida é uma coisa assim extremamente frágil, né? Essa semana a gente teve notícia da filha única de um casal de minha terra lá. A menina estava no 2º ano de medicina, estava com aquelas motinhas, lambretinhas, sei lá, e perdeu o controle da coisa, deu uma cabeçada no poste e morreu. 20 e poucos anos, que é 2º ano de medicina. Você imagina? Tão frágil, né? Parece que nós temos tanto poder com o nosso corpo, né? Mas na verdade ele está, às vezes, suscetível de sofrer um colapso por causa de uma pequena célula ou de um entupimento qualquer dentro dos caninhos que a gente tem por dentro aí, né? Agora vamos ver o lado invisível, que é uma coisa interessante, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo na Terra de hoje. André Luiz, o cara que trouxe-nos essa série maravilhosa conhecida como Cérebro Solar, no livro Mensageiros, ouve de um instrutor espiritual que é o personagem principal do livro, que é um grande técnico nas relações entre o mundo invisível e o mundo visível no Brasil, diz para o André assim, em determinado momento: há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Ou seja, nós só vemos aquilo que nosso cérebro consegue registrar, porque ele tem muitas limitações. A ciência mesmo admite que ele só é usado em 10% da sua capacidade, não se sabe para que serve o resto, né? Mas é talvez o resultado do nível de evolução que nosso físico já conseguiu, porque o nosso físico não reflete o nosso espírito não é reflexo, não é refletido no nosso corpo espiritual, que vai organizar o próximo corpo físico. Então nós temos que desenvolver-nos intelectualmente para termos uma condição melhor do ponto de vista do desenvolvimento espiritual, né? O Kardec já tinha dito lá no seu tempo, na questão 36 do Livro dos Espíritos, que o vazio absoluto não existe. Ele disse não, ele perguntou e os Espíritos disseram a ele: o que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Esse tal de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro de 1958, ele na realidade vai nos dizer, na segunda parte, que a primeira parte é uma parte mais conceitual e a segunda parte perguntas e respostas. Numa das respostas à pergunta sobre a vida social dos desencarnados, ele vai falar que existe no espaço imediatamente após esse aqui, misturado com esse, fronteiriço com esse, existe o espaço das nações, onde tudo é igual aqui, ou melhor, aqui é tudo igual lá. Então, a tecnologia que nós acessamos aqui, lá já existiu muito tempo antes, e a prova está nos livros de 47, de 45 do André Luiz, que fala em petardos, em armas que disparam petardos eletromagnéticos, que tem redes de contenção eletromagnética, fala em veículos que se movem sob o impulso da energia eletromagnética, coisa que só agora no século XXI na China foi possível alcançar-se através do desenvolvimento dos chineses, né? No Google você vê o primeiro carro movido a energia eletromagnética com 2 passageiros, tipo aqueles veículos que os Jetsons usavam, né? Que era coisa da imaginação dos
dos nossos ilustradores do século XX, né, dos anos 50. Outra coisa sobre a Terra, esse cara aí é um médium mineiro, trabalhava em vários centros lá em Minas, foi amigo de Chico Xavier, morreu em 1953 e, como todos nós, tinha muita curiosidade de saber como é que é esse mundo espiritual. E ele voltou numa mensagem que está no livro Instruções Psicofones para dizer sobre como é que funciona um trabalho espiritual a partir do centro espírita, não é? Coisa que André Luiz vai nos escrever lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre as providências de defesa dos núcleos, o acesso às áreas de trabalhos espirituais, que é controlado por soldados, por seguranças, que impedem que qualquer espírito entre ali, a não ser que autorizado. Está descrito lá exatamente como é. E o Efigênio voltou e disse uma coisa muito interessante que vai acrescendo a tudo isso que o Maria João de Deus, André Luiz e Abel Gomes nos trouxeram em momentos diferentes, num intervalo quase de uma década, entre Maria João de Deus e André Luiz, entre André Luiz e Abel Gomes. Ele fala o seguinte, ó: acima da crosta terrestre comum, onde nós estamos pisando aqui, temos uma cinta atmosférica classificada por cinta densa, com uma profundidade de 50 quilômetros aqui para cima, né? E estende-se a cinta leve, com a profundidade de 950 quilômetros acima dela, que é onde estão outras esferas espirituais. O tal do nosso lar provavelmente está no limite entre esses 50 quilômetros e o próximo nível. Porque o nosso lar não é um mundo superior, não uma colônia espiritual superior. Tem gente que nem a gente lá, né? Então, acima disso, nós encontramos um grande mundo aéreo composto de almas desencarnadas e variadas espécies de criaturas subhumanas, ainda em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. E esse desenvolvimento mental provavelmente não vai surpreender essas criaturas aqui na Terra, porque há uma realocação, remanejamento para outros mundos, onde eles vão dar sequência ao seu processo evolutivo e passarão talvez aqui na Terra, agora talvez não, né? Porque se a Terra vai se levar à condição de mundo de regeneração, aluno abaixo de determinado nível não vem para cá, vai para mundos iguais à Terra, é hoje e foi durante um certo tempo, né? Essa aqui é uma imagem bastante interessante, evidentemente feita do jeito que foi possível, porque eles falam que existe do centro da Terra para fora 7 esferas espirituais. Essas 7 esferas espirituais estão no livro Nosso Lar, por incrível que pareça. Elas, na verdade, se subdividem em planos, subplanos e subplanos dos subplanos, mas tudo isso daí não é assim, primeiro andar, segundo andar, não. É tudo situado numa mesma condição, só que em faixas vibratórias diferentes que a nossa cabeça ainda não consegue entender. O Chico Xavier, para facilitar um pouco, deu-nos essa mineira explicação aqui, né? Se nós cortarmos uma cebola no meio, nós teremos uma ideia do que é essa estrutura, aquelas camadas sobrepostas e interpenetradas. E para ele dizia que via um mundo dentro do outro, não tinha essa diferença que nós estamos aqui. No final da vida, existem relatos de pessoas que estiveram próximos dele, de chegarem, por exemplo, visitantes, e ele cumprimentava pessoas que ninguém estava vendo. Pensava-se que ele estava já meio batendo guiada, né? Mas na verdade ele estava vendo mesmo. Numa dessas situações ele até corrigiu a pessoa que foi querer tirar um barato, né? Porque ele deu outros dados que referiam-se a uma personagem que ele estava cumprimentando que os outros não estavam vendo. Aí, a partir dos anos 80, surgiu essa outra facção aí dentro da tal da física, que é chamada física quântica, que na verdade é um desenvolvimento de uma ideia que vem lá de 1905, de Max Planck, que na verdade ganhou alguma expressão através de Einstein a partir dos anos 40, pouco antes dele morrer, né? Porque ele estava procurando a teoria do absoluto, porque a teoria da relatividade ele já tinha vislumbrado, né? Construída em 1905, revolucionando a matemática e a física. Mas em 1940, a ideia do Big Bang para ele não era convincente. Então ele procurava a teoria do absoluto, ele morre. Nos anos 70 começam a surgir jovens físicos no mundo inteiro que começaram a partir do que ele chegou e chegaram à conclusão e à formulação da teoria das cordas, que matematicamente, segundo dizem, consegue confirmar a existência de universos paralelos.
até 8, 9 universos paralelos. Esses filmes que estão aparecendo hoje aí exploram esses conceitos, né, do Matrix ao Avatar. Eles estão, na verdade, mostrando-nos regiões que realmente existem, só que são estimuladas a serem visualizadas através daquele instrumental óptico que os caras colocam nos olhos, né? E o pior, ou o melhor, não sei, porque isso aqui está confirmando o que o Espiritismo disse no século XIX, é que o Marcelo Gleiser, no livro Criação Imperfeita, em 2010, ele diz o seguinte, lá pela página 300 e pouco: por mais absurdo que possa parecer, a física quântica afirma que esse universo, que essa realidade que nós estamos vendo, na verdade é uma realidade virtual. E nós imaginamos que a realidade virtual é aquela que está no universo paralelo, né? Pega lá o Google e entra lá no URL, coloca Universo Paralelo da BBC, segunda BBC de Londres. Tem um documentário muito ilustrativo lá, muito interessante, da evolução dessas teorias, né? Porque ela foi da teoria das cordas para supercordas, veio a teoria das membranas, que foi uma mulher, inclusive, que formulou ela, e que confirma a existência desses ditos universos paralelos, que para nós aqui são as realidades espirituais. Do ponto de vista físico, então, a Terra alterna esses períodos que nós já falamos ali, né, sintetizando agora, 260 mil anos, no período de atividade, um período de 60 a 64 mil, recomeça a vida, e dentro disso, de 28 e 28 mil anos, nós temos as grandes alterações. Isso aí são vestígios de civilizações que não conseguiram se explicar. Lá, aquele candelabro que está numa montanha, troço assim, sulcado na montanha, gigantesco, só visto de cima, não é? Aparentemente é uma sinalização para alguma coisa fora da Terra. Essa aranha que está aqui também, ó, no platô de uma montanha aqui na América Latina, é uma outra. Isso aqui é um moai. Dizem que para baixo disso aqui tem uma estrutura similar para sustentar ele. Não se sabe como é que esses grandes monumentos, que são mais de 100 enfileirados, olhando para uma direção só, foram colocados de pé e foram transportados ali. Porque ele pesa toneladas e toneladas. Então não se tem ideia de como é que isso aí pode ser transportado. Deve ter sido uma civilização, talvez os lemurianos, né? Que é o continente de Mu, sobre o qual nós vamos ver um negócio interessante na sequência. Olha aqui, ó, os Moais. São mais de 100 enfileirados. Lá no hemisfério norte, na Grã-Bretanha, nós temos Stonehenge, né? Que é uma outra construção, aparentemente. Isso aqui são blocos de pedra também de toneladas. Eles não sabem como é que isso aí não pode ter sido por carretilha e muque, feijão, né? Deve ter tido equipamento para fazer isso acontecer. Aí, em 1997, um japonês fazia prospecção nas imediações da ilha de Anaguni, que é essa daqui que vocês estão vendo, e na realidade ele visualizou coisas desse tipo que está aqui, ó. Mas não foi uma construção, foram várias. Aí ele denunciou o governo japonês, o governo japonês mandou lá os especialistas e que disseram que isso era fruto das movimentações das correntes marítimas. Mas aí houve um pequeno tremor de terra e aí apareceu muito mais coisa. Lá no Google vocês vão ver mais de 50 imagens com construções desse tipo, inclusive alguns monumentos como esse daqui, ó, que deve ser também de toneladas. Isso aí afundou ali. Está nas imediações de ilha de Anaguni. Agora, os japoneses, melhor, os esotéricos dizem que algumas ilhas japonesas são remanescentes do continente de Mu, ou chamada Lemúria. Quando no século XVIII os ingleses chegaram na Austrália, na Oceania, ou melhor, descobriram a Oceania, eles encontraram os aborígenes. E quando conseguiram se entender com eles, eles foram investigando o passado remoto desse povo e viram que eles tiveram suas grandes evoluções intelectuais, tecnológicas, na ciência, há mais ou menos uns 30, 40 mil anos atrás. E hoje os aborígenes conservam apenas alguns detalhes nos tratamentos de saúde, entre outras coisas. Então, ao que tudo indica, na realidade isso aí é uma prova. Essa câmara aqui, ó, né, parece um anfiteatro, né? São coisas maravilhosas que estão embaixo
embaixo do oceano. Do lado de cá, nós temos a tal da Atlântida, né, que é no Oceano Atlântico, que seja nas pirâmides dos mexicanos, dos astecas, seja aqui no Peru, seja no Camboja, no Laos, construíram pirâmides a exemplo daquelas que nós conhecemos dos egípcios, mas com uma outra configuração, outra estética. E o Platão, que é um personagem histórico, que é discípulo de Sócrates, criou uma escola neoplatônica. Ele, na verdade, escreveu um livro intitulado Diálogos, onde ele relata que um aluno dele, chamado Crítias, teria estudado no Egito, que é onde estavam os grandes centros de cultura da época, né? E ele teria ouvido de um cara chamado Solon que o último e remanescente do grande continente Atlântido, ele, na verdade, afundou em 48 horas, levando para o fundo do mar 64 milhões de habitantes, em função de convulsões sísmicas. E, na realidade, o Espírito Emmanuel, naquela entrevista que ele deu lá para o pessoal da LBV, quando perguntado a respeito disso, ele fala que, na verdade, Poseidon, que foi o último remanescente da Atlântida, teria fundado 10.500 anos antes de Cristo. Então, 10.500 anos com mais 2.000 para cá, dá 12.500. Estamos chegando na metade, né? Que é quando acontecem as grandes transformações. E muitos desses conhecimentos eles já tinham sido, de uma certa forma, irradiados, porque os Atlantes, ao que tudo indica, eram povos muito desenvolvidos, né? Eles tinham já se misturado com os egípcios, provavelmente a própria cultura egípcia das dinastias, tudo aquilo lá, tem a origem nesse povo bastante adiantado, como as informações dos astecas, porque a profecia maia nada mais é do que uma projeção para 5.000 e tantos anos, acho que nós vamos ver isso daqui a pouco ali, na frente, né? E, na verdade, eles fizeram uma projeção que coincidia dentro do ajuste do nosso calendário a 23 ou 22 de dezembro de 2012. Não era o fim do mundo, embora muitos entusiastas tenham considerado isso. Na verdade, é o fim de um ciclo que não foi novamente atualizado. Por quê? Porque os astecas foram dizimados pelos espanhóis, né? Aqui estão algumas informações sobre isso, né? Eles calculavam a evolução de 5.125 anos para 5.125 anos. Diziam que a noite e o dia cósmico aí tinha 12.800 anos, que é mais ou menos a metade dos 24, 28 mil anos lá que o Emmanuel fala, né? Falam num raio sincronizador que aparentemente irradia-se do Sol, e a NASA teria confirmado isso em 1997. Ali estão alguns calendários maias, né? Em torno dos quais eles faziam seus estudos. Jesus tinha dito algumas coisinhas lá, preservadas em Mateus, no capítulo 14, no capítulo 24, também no Marcos, né, a respeito dos indicadores de uma grande transformação que viria no futuro, né? É o tal do sermão profético que está em Mateus, capítulo 24, e também no João, no Apocalipse, nós encontramos essas informações. Ao que tudo indica, todos esses eventos geológicos, geográficos, climáticos que estão acontecendo aí, sísmicos, né, confirmam essas informações que estão lá nas escrituras da antiguidade, né? Allan Kardec, agora entrando nessa história de transição, diz que a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. A espiritualidade, que se manifestou através de vários médiuns, deram a Kardec elementos para compor 70% a 80% da edição de outubro de 1866 da Revista Espírita, que na sequência apresenta duas mensagens de dois espíritos, mensagens obtidas pelo processo de sonambulismo estático, segundo Kardec informa, e que aquele sonambulismo que as pessoas não lembram do que falaram, nem aparentemente tinham conhecimentos prévios, e fazem vários prognósticos sobre o futuro dessa transição, um dos quais tem a ver com o suicídio coletivo, em grande quantidade, portanto, e na realidade o suicídio de crianças, que é uma coisa que a gente viu crescer aí nas últimas décadas. Uma outra coisa interessante é que eles não falam que realmente as grandes mudanças vão se dar por esses efeitos geológicos, mas sim por convulsões sociais.
E se nós olharmos a partir dos 10 anos para cá, como esse negócio de convulsão social cresceu a partir do Oriente Médio, né? Daqueles países onde aquele povo oprimido, massacrado, explorado, começou a se insurgir. Talvez o único que não conseguiu ceder foi a Síria, né? A Síria, onde está acontecendo aquela confusão lá, onde morre gente todo santo dia. A própria Venezuela, né? Está acontecendo esse fenômeno aí que a gente está vendo, que parece que quem assumiu o poder ali realmente não tem mínima consideração pelo semelhante, né? Porque a gente está vendo o povo morrer de fome, quem não quer morrer tem que fugir para o Brasil, para a Bolívia e para os outros países vizinhos, né? Kardec diz também, ou melhor, os espíritos disseram em Kardec e recolocou, que anunciando a época de renovação que havia de se abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus foi, pois, lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, que é aquilo que o Mateus, o Marcos e o João colocam lá. Sinais no céu, que mais não são do que meteoros, sem revogação das leis naturais. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a previsão de fatos miraculosos. Nós vimos desde o início, né, que tudo está em movimento no cosmos, né? Desde o próprio universo, a 78 bilhões de anos-luz, até a Via Láctea, até o Sistema Solar, até o planeta Terra, do ponto de vista material e do ponto de vista invisível. Há uma grande convulsão em andamento. A Terra estima-se que tem algo em torno de 30 bilhões de habitantes na condição humana, conforme está explicado a partir de Emmanuel no livro Roteiro, 1952, até o Lírios da Esperança e o Transição Planetária, que falam mais ou menos nesses números, parte dos quais, aqui nessa dimensão, intensificada a densidade demográfica a partir dos anos 70, né, que foi trazendo para cá cada vez maior número de espíritos que têm comprometimentos e que estão em processo de avaliação dentro dessa grande mudança que está em andamento, né? Lá em 1930, aquele senhor lá, chamado Edgar Cayce, que é o maior médium, talvez, americano, mas ele era médium de si mesmo. A história dele é bastante interessante, porque ele morava no Kentucky, numa cidade, perdeu a fala e, na verdade, pela cidade passou um daqueles personagens que fazia espetáculos com hipnotismo, espetáculos de palco, o que fez com que o próprio hipnotismo, que é um remanescente, talvez uma derivação do magnetismo mesmeriano, né, uma das consequências pelo estado alterado de consciência, e aí um amigo sugeriu que ele fosse lá. Ele foi hipnotizado em estado alterado de consciência, ele prescreveu o remédio que ia curar a ele mesmo. Aquilo lá passou, causou um certo espanto, mas tempos depois o filho dele sofreu um acidente e ele, angustiado diante da perspectiva da morte do menino, porque a medicina já havia desenganado ele provocou um estado alterado de consciência em si mesmo e obteve a formulação que fez com que o menino superasse aquela situação. Aí, a partir desse momento, a vida dele não será mais a mesma. No final da vida, existe uma fundação lá no estado do Kentucky, de mais de 40 mil documentos provando que ele tinha essa capacidade de fazer diagnósticos, prognósticos e prescrições, sem ser médico, porque a profissão original dele era fotógrafo, e na realidade ele fez muitos prognósticos, um dos quais é que o eixo da Terra mudaria a partir do ano 2000. Nós falamos há pouco que tivemos o tsunami da Indonésia, o terremoto do Chile, que parece que mexeram com os 23 graus do eixo. Inundação de diversas áreas costeiras, isso tem a ver com isso aqui. A ciência está afirmando que até 2020 a Groenlândia, que é o maior bloco de gelo do mundo de água doce, né? Dizem que 20% da água doce que existe de água doce da Terra está lá. Isso está derretendo, entrando no oceano, provocando alterações na química do oceano, provocando alterações na temperatura da água do oceano e, consequentemente, mudando o clima da Terra. Ele previu a perda de uma grande parte do Japão. Quando aconteceu o terremoto e o tsunami lá do Japão em 2009, né, o que aconteceu é que uma usina nuclear vazou lá substância radiativa e uma grande parte
dessa ilha dos arquipélagos que compõem o planeta, o país chamado Japão, ficou praticamente inabitável. Ele previa a inundação do norte da Europa, que provavelmente vai acontecer em função dessas outras coisas que estão anunciadas por ele aqui. O Emmanuel, através de Chico Xavier, no final do livro, no livro A Caminho da Luz, faz esse prognóstico, que uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Vive-se na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Essas daí são algumas imagens dos acidentes imensos que aconteceram recentemente, isso aqui no sul dos Estados Unidos, isso aqui na China. Outra informação curiosa, ela na realidade foi apresentada aqui pelo nosso Hermínio Corrêa de Miranda, que falou sobre esse livro, Sonhos Coletivos do Futuro. Na verdade, aquele homem que está à esquerda, lá de Cavanhaque, ele é um engenheiro que foi diretor da Escola Politécnica de Paris e que, fazendo experiências no sentido de verificar se existia, durante os estados alterados de consciência das experiências de Mesmer, se havia exteriorização de algum corpo sutil, ele na realidade se surpreendeu com algumas revelações feitas por duas pacientes. Essas revelações, elas na verdade estão contidas hoje num livro já traduzido para português. Levou um século para chegar no Brasil, acho que mais por insistência do nosso Hermínio Miranda, né, que desencarnou. Um livro chamado Vidas Sucessivas, que é muito interessante. São 19 casos de pessoas que, através de experiências não só do coronel Albert de Rochat, aquele homem, mas de outros colegas da Universidade de Paris, fizeram, e, ao que tudo indica, fizeram com que alguns pacientes retroagissem no tempo, recuperando informações de personalidades que tinham tido ao longo de várias presumíveis encarnações. Em 1976, essa senhora, chamada Helen Lombache, ela queria desmistificar a ideia da reencarnação, primeiro porque o tal de Ian Stevenson, um psiquiatra lá da Universidade da Virgínia, estava falando que reencarnação estava começando a ser confirmada. Em 1953, um outro cidadão lá nos Estados Unidos, ele tinha feito algumas experiências com a esposa de um amigo chamado Virginia Burns, e ela havia revelado que tinha tido uma existência numa cidade chamada Cork, na Irlanda, e as informações todas que resultaram das experiências que ele fez fizeram com que uma publicação americana mandasse para Cork, uma cidade que ela não conhecia, e verificasse muitos dados que ela havia revelado, e inclusive encontrou no cemitério uma lápide com o nome Bride Murphy, que é o nome que ela dizia que tinha tido. Bom, ela, depois de mais de 10 anos de experiência, chegou à conclusão que não tinha como desmentir a reencarnação, porque ela se mostrava como um fato. Mais à frente, ela vai ter ideia se é possível voltar, talvez seja possível ir para frente, coisa que Rochat também acidentalmente constatou lá no seu tempo. E aí ela começou a fazer experiências dos pacientes que ela tinha selecionado entre as centenas, os milhares de pacientes de tantos anos, para verificar se eles estariam reencarnados 2100, 200, 300, até 2500. Ela morre em 1980 e, na verdade, um discípulo dela, que é o Chet Snow, vai seguir com as experiências, tabular os dados, com 2.500 experimentos, e vai construir aquele livro. O que ela tinha apurado, já que deixou ela um pouco assustada? Na verdade, os que estavam reencarnados em 2100 tinham a visão de um planeta devastado, desestruturado e poluído, cidades em ruínas e campos abandonados, sistemas de comunicação e transportes desarticulados e dramática escassez de alimentos, tudo em consequência de cataclismas em inúmeras regiões da Terra. Isso, ao que tudo indica, cataclisma não é necessariamente a questão dos terremotos e todos esses eventos, mas também problemas climáticos, né? Porque nós sabemos que os problemas climáticos já afetam grande parte da Austrália, grande parte da Europa, afetam grandes regiões da África, onde os alimentos já não conseguem ser produzidos, onde não existe água, né? É só assistir um documentário que está no
no Google, no YouTube, chamado Terra Nossa Casa, ou então assistir o Planeta Água no Netflix, que é um documentário de 5 anos depois do primeiro, mostrando como os oceanos já estão altamente comprometidos pela poluição, pela contaminação dos oceanos por causa de poluição que nós causamos e da acidez da água que se altera e destrói os recifes de corais, de onde aparentemente nasce todo o oxigênio que nos mantém vivos, né? Mais ou menos em 1980 surgiu esse tio aí, é um engenheiro chamado Gordon Michael Scallion. É uma terceira coincidência nessa questão da transição planetária, né? Ele, na realidade, estava fazendo uma reunião de negócios e, de repente, perdeu a fala, foi levado para o hospital. Enquanto estava em observação, viu adentrar no quarto em que ele estava uma figura envolta em luz e que disse que ele tinha uma tarefa a desempenhar, e essa tarefa tinha a ver com prognósticos futuros. Ele vai fazer prognósticos que coincidem com o que aconteceria, tipo os terremotos da Califórnia, do Japão e o furacão Andrew, ao longo dos anos. E teve, durante muito tempo, uma visão que mostrava mais ou menos como estaria o mundo a partir do século XXI, né? Entre 82 e 86, ele foi desenhando esse mapa-mundi do futuro. Isso aí veio parar na minha mão, meio que por acidente, porque, na verdade, um dia comentando com uma amiga do centro, Maria Dolores, ela mandou eu passar lá no dia seguinte que ela tinha alguma coisa para me emprestar. Eu falei que estava fazendo um trabalho sobre justamente esse assunto, esse 2008. E ao chegar lá tinha um mapa, que é um mapa desse cara que lá nos Estados Unidos é vendido, um amigo dela tinha estado lá e tinha trazido para ela. E realmente a gente conseguiu, o mapa estava tudo dobrado, a gente conseguiu, na realidade, abri-lo, né? Ele adverte que nenhuma profecia é definitiva, elas são probabilidades, e previa uma mudança no eixo magnético da Terra, provocando um efeito dominó até 2012. Na realidade, isso aqui é um mapa completo, né? Nós dividimos ele em 4 partes. Vemos aí o Ocidente e Norte. Aqui nós estamos vendo os Estados Unidos, né? Áreas que ficaram praticamente inundadas, né? Aliás, o Ocidente, isso aqui é a Europa. Então, vimos ali o Casey falando em inundação de grande parte da Europa. Nós sabemos que a Holanda, por exemplo, ela está abaixo do nível do mar. As marés, elas são controladas por instrumentos aí que foram desenvolvidos pela tecnologia, né? Mas vemos aí grandes mudanças, pelo menos na visão apresentada para esse cara. Aqui o Brasil, América do Sul. Segundo ele diz, o continente lemuriano ressurgirá, como o Atlante também, né? Nós vemos aqui que a América Latina, a Amazônia, por exemplo, que deságua no mar, uma suspensão ali vai se transformar num grande lago. Nós vemos aqui que a região de Moramos, ao que tudo indica, também sofre alterações bastante grandes ao longo desse século, pelo que ele diz. Vemos aí agora sim a Europa, né? Também grandes reduções nas áreas habitáveis. Vemos aí a África, a Austrália, né? Uma diminuição. Tem ou não relação? A gente sabe que Fortaleza, alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, nós vemos aqui na Ilha Comprida, nós vemos aqui em Santos, que muitas áreas já estão sendo diminuídas nas áreas costeiras pela elevação da água do oceano. Em Ilha Comprida, lá no litoral sul, há uns anos atrás a gente esteve lá, uns 5 anos atrás, e muitas áreas, Ilha Comprida é um bancão de areia, né? Muitas áreas onde estavam instaladas propriedades assim, esteticamente muito bonitas, mansões, elas já tinham sido corroídas pela água do mar e houve desabamentos e perdas. O próprio sistema que controla aí a habitação dessas regiões havia restringido construções numa área agora invadida pela água, né? Coisa que na verdade tinha acontecido anteriormente, mas o mar veio reassumir o que era de direito. Esse cara aí, Jeffrey Goodman, fala um negócio muito interessante.
Porque tudo está encadeado, né? Fisicamente e também vibratoriamente. E ele que entre o psiquismo humano e as forças naturais, como tremores de terra, erupções e condições climáticas, estão relacionadas à nossa atitude mental. Quanto mais semearmos discórdia e violência poluindo nossa atmosfera emocional, mais intensa será a poluição ecológica natural que teremos de suportar. Jesus, no livro Há 2000 anos, segundo Emmanuel conta, teria tido um entendimento lá com os primeiros vitimados pelos grandes massacres de extermínio de cristãos, e na realidade ele fez alguns prognósticos que estão no livro Há 2000 anos. Chico Xavier, sempre que perguntado a respeito do futuro, mandava as pessoas lerem isso, porque diz que isso daqui, de uma certa forma, sintetiza o que viria pela frente, que eu acho que é o presente, né? Na segunda parte, no capítulo 6, Jesus diz que dia chegará na qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra e pagará, então, a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Isso é um prognóstico, talvez seja isso que já aconteceu, ou talvez seja algo que venha pela frente. Por quê? Bom, Kardec diz assim: quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebrará toda má vontade humana. Isso está no livro A Gênese, lá no capítulo 18. Chico Xavier, na realidade, quando completou o seu primeiro centenário do Livro dos Espíritos, recebeu uma doação de um paulista aqui, Dr. Canuto de Abreu, de alguns exemplares de uma tradução do Livro dos Espíritos original, que é de 1857, porque em 1860 ele teve uma versão com as 1019 perguntas que nós conhecemos, né? Em 1857 só tinha 501 perguntas e respostas. E o Chico não estava lá, estava viajando a trabalho, e na realidade, quando retornou, escreveu uma carta, que está nas mãos de uma companheira lá da Moca, que é a Lúcia Bichir. Diz ele num trechinho já final da carta que a sua felicidade será se Jesus lhe conceder a aventura de reencarnar-se logo depois de se desenfaixar do corpo de que presentemente disponho para seguir de algum modo, ainda mesmo reconhecendo a minha indigência de tudo, a marcha do Espiritismo que nos devolve Jesus em sua grandeza. E ele disse lá, isso é 1957, penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. E um detalhe que nós grifamos aí. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis, e por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Em 1982, esse espírito, através de um médium chamado João Smaia, escreveu um livro chamado Francisco de Assis. Esse livro foi publicado em 1985 e no capítulo 2, no final, está escrito o seguinte: categorizada pelo Cristo para ser remanescente das nações, ele está se referindo ao Brasil, e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. A derradeira catástrofe de feição coletiva através da mudança de climas, deslocamento das águas e de reforma dos homens respeitará. Bom, se nós lemos esse trechinho e vermos aquilo que foi dito lá pelos que foram prospectados para o futuro, né? Mudança de climas, deslocamento das águas, reforma dos homens, respeitará de certa forma este país, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo, e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura das suas aspirações, pelo amadurecimento das suas qualidades.
o Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas. Isso foi dito em 1982, não se falava em ecologia, não se falava em nada disso ainda. Do difícil parto da terra. Essas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo, pelas mãos dos próprios homens, sob a inspiração dos céus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa das almas pela lei da justiça. Há na pátria brasileira regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Esta vastidão de terras desabitadas recolherá à mercê de Deus os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. A Terra, segundo Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, será um planeta regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Porém, em 1976, ele ampliou um pouquinho isso. Diz que muitas realizações para o terceiro milênio poderão ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos. O André Luiz, para encerrar, vai nos dizer em 1964, porque preocupavam-se as pessoas com a possibilidade de uma guerra nuclear de grandes proporções. E numa entrevista que ele deu, através do Chico e do Valdo Vieira, que foi reproduzida no Anuário Espírita de 1964, ele, diante da preocupação das pessoas se poderia acontecer assim uma impossibilidade de habitabilidade da Terra, por conta da radiação, das explosões atômicas, do estrago que seria feito, escreveu o seguinte: nossa confiança na sabedoria da providência divina deve ser completa. Ainda mesmo que a Terra se desintegrasse numa catástrofe de natureza cósmica, Deus e a vida não deixariam de existir. Uma cidade arrasada no cataclisma não significa a destruição de um povo inteiro, justo que, em nos considerando coletivamente, temos feito por merecer longas aflições e duras provas na terra. Entretanto, diante da infinita bondade, devemos afastar quaisquer ideias sinistras da cabeça popular, carecedora de harmonia e esperança para evoluir e servir. E assim termina essa apresentação sobre a tal transição planetária.